O GMAT não é uma prova normal. Ela tem algumas questões que você tem que ver. Eu diria que o GMAT você tem que saber 3 grandes coisas. A primeira é saber fazer a prova, que ela não é uma prova qualquer. Tipo, se você vê a parte de matemática, tem 2 partes, e uma delas é uma parte que eu nunca tinha feito antes, sabe? Realmente não é só se ser bom em lógica, se ser bom em matemática. Você realmente tem que saber fazer aquela parte. Exatamente, de data sufficiency, né? Data sufficiency, isso mesmo. E a parte de inglês também, tem muitas pessoas que se preocupam em inglês. Eu, por exemplo, tirei 7, eu acho, no meu IELTS, ou 7.5, de 9, se não me engano. Que é uma nota muito alta já, né? Mas, não, então, não é uma nota tão alta. Ah, tá. Realmente, eu não tirei uma nota de inglês, tipo assim, sabe? Comparando com o meu GMAT, não foi uma nota, tipo, totalmente alta. Não é uma nota, cara, esse cara sabe tudo de inglês, que eu não sabia, realmente. Eu tinha morado 2 anos, do meu 16 até o meu 18, nos Estados Unidos. Tá. E depois eu fiquei quase 10 anos sem falar 9 anos sem falar inglês. Eu fui falar inglês só quando eu fui fazer minha viagem. Eu fui fazer gap year, que fui fazer ao redor do mundo, que melhorou um pouco meu inglês, mas eu não tinha um inglês tão bom. E, para mim, pelo menos para mim, eu não acho que a questão da parte de verbal seja você está testando o seu inglês. Ele testa mais sobre a sua lógica de fazer aquela parte de verbal. Ou seja, o que eu quis dizer que isso? É que você também tem que saber fazer aquela parte da prova. Eu acho que saber fazer a prova é uma das partes mais essenciais. E por que eu digo isso? A parte de verbal são divididas em 3. Uma é sobre lógica do argumento. Não me lembro como faz essa questão, mas tem um argumento e você tem que saber mais ou menos como é a lógica daquele argumento. E aquela parte, pelo menos para mim, não precisava de um inglês totalmente robusto. Você conseguia fazer aquela parte tranquila, se você soubesse sobre lógicas de argumento, sabe? Sobre lógicas tanto de português e só transferir para inglês. A segunda era o sentence correction. Essa eu penei no começo, foi a coisa que eu mais melhorei. E depois eu também descobri com o decorrer que não era muito... É sobre inglês, eu vou dizer que 20, 30% do sentence correction é inglês, mas eu diria que 70% do sentence correction é também sobre regras de lógica. Você consegue fazer ele pensando mais sobre... Se você fizer várias questões do sentence correction, você começa a ver uma lógica nas questões do sentence correction. Você consegue sair um pouco do inglês e não focar tanto no eu não sei inglês, mas começar a ver mais a lógica da questão e ver problemas muito repetitivos. Tipo assim, são 10, 12 grandes buckets de sentence correction que eles estão testando. Você começa a ver, quando é que usa if, quando é que usa, sei lá, whether, quando é que usa... Faz muito tempo que eu fiz, eu não me lembro muito bem, mas tinham grandes coisas que você começava a perceber que não era tanto inglês, era mais tipo, qual é a lógica de usar whether, qual é a lógica de usar also. Você começa a perceber realmente a lógica disso por trás de tudo. E tem um que é o inglês, que realmente esse testa o inglês, que é o texto. Aquele lá, eu achei o inglês super difícil. Eu já sei, como eu disse, eu já sabia um pouco do inglês, mas eu não estava tão proficiente no inglês. E aquilo não testa, tipo assim, não é que nem o IELTS que você pede para ver sei lá, acha aquilo no texto e fale se essa palavra corresponde à palavra que está no texto, ou qual é o adjetivo, o sinônimo dessa palavra no texto. Você vai procurar a palavra no texto e vai ver e vai passar vai deixar a resposta só passando rápido no texto, depois você olha a resposta. Ou tem muitas pessoas que preferem ver a resposta dessa questão do IELTS. Ver a resposta, depois vai no texto, já vê aí o texto, já está mais ou menos respondendo a pergunta. O GMAT não, o GMAT você realmente tem que entender o que você está lendo, porque eu acho que minha questão, para mim não valeu a pena ler as perguntas antes, porque senão eu focava somente na primeira pergunta, já li o texto meio tentando responder a primeira pergunta. Eu preferi ler o texto, entender o texto, que é super difícil, e comecei a criar umas regras, vou já começar a preparação dessa parte. E foi realmente ler o texto e você abstrair as principais partes que estão falando em cada parágrafo. E ele é muito dividido os parágrafos. O primeiro texto vai falar sobre um overall do texto, o primeiro parágrafo vai falar um pouco sobre o overall do texto, o segundo e o terceiro parágrafo vão falar um pouco sobre, agora eu não vou lembrar bastante, mas são evidências que estão no texto, e o quarto vai ser um pouco sobre a conclusão. E você tem que realmente ler, abstrair o que está falando cada parágrafo, entender o que o autor está querendo passar para você naquele texto, qual é o pensamento do autor. Ou seja, para mim o mais importante foi realmente aprender a ler rápido
que foi lendo Financial Times e foi lendo Business Week. Eu acho que realmente ler esses textos que são um pouco mais complicados, que não são tão triviais como ler texto de Google, se ler texto de inglês ou ler livro, eu acho que realmente ler texto de business ajudou bastante a ler rápido e a ler palavras um pouco mais complexas. Eu super recomendo você começar uma leitura já e fazer uma subscription de um negócio desse. E até é bom realmente você começar a se preparar para o seu business year, porque aqui, vamos dizer, eu tenho uma classe aqui que se chama... Esqueci o nome da classe, mas todo dia de manhã você tinha que ler o Financial Times, você tinha que ver o podcast do Financial Times, pelo menos, e saber o que está acontecendo no mundo, porque realmente de manhã, quando você chegava, os primeiros 15 minutos, era perguntando para pessoas randômicas da sala para explicar sobre o que está acontecendo no mundo, para você não ficar no que a gente chama da bolha do MBA, que é ficar 2 anos aqui no MBA sem estar com contato com o mundo. Eu acho que se começar isso desde o começo, eu acho que isso daí é um aprendizado que eu vou levar para minha vida, sabe? Sempre você tirar 15 minutos do seu dia, entrar no podcast, entender o que está acontecendo no mundo, sabe? Não só no seu Brasil, não só na sua situação, mas entender realmente o que está acontecendo no mundo e quais são os problemas que o mundo está passando, e eu acho que isso é super interessante. E se você não vê o podcast e entrar com subscription de uma Financial Times, eu acho que é super bom já para treinar para essa parte. Eu acho que realmente começar a ler e começar a aprender vocabulário complexo em inglês. Começar a ter uma leitura mais rápida, eu acho que isso vai ajudar bastante.